A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir nesse momento. Eu quero me apresentar, se você não me conhece. Meu nome é Sheila, meu sobrenome é de Cristo. Desde quando eu nasci de novo, sou nova criatura. Então, o meu sobrenome é de Cristo. E eu sirvo a Deus pela fé em Jesus Cristo, na sua palavra. E também sou irmã de todos quantos em toda parte invocam o nome do Senhor. Então, amados, eu gostaria de relatar para os irmãos uma visão que eu recebi da parte de Deus. Estava orando e o Senhor me mostrou várias pessoas com tochas na mão, né? Eram mulheres com tochas na mão, mas o Senhor me mostrou que dos olhos delas eram olhos de raiva, de desprezo, de exclusão às pessoas. Então eu orei ao Senhor e venho aqui nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, a ministrar sobre a consequência de termos olhos maus. E antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, clicar no sininho, na palavra todas, e você vai me ajudar a crescer, né, e avançar com essa mensagem para mais pessoas. E todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai receber também, tá? Uma nova mensagem. E o texto básico das Escrituras que nós tomamos pela ajuda de Deus e vamos ministrar nessa manhã está em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11. Então, no capítulo 6 de Mateus está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E Lucas também escreveu a esse respeito e falou assim, no capítulo 11, no verso 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Amém, irmãos? Essa porção das Escrituras vem nos ensinar muito e eu gostaria que os irmãos meditassem junto comigo nessa palavra. Nós vemos, amados, que o Senhor fala: ninguém acendendo uma candeia, né, a põe no oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Amados, o Senhor nos ensinou que a candeia do nosso corpo, da nossa vida, está em nossos olhos, na maneira como enxergamos a vida
da maneira como enxergamos a Deus, na maneira que enxergamos as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, amados. Então eu gostaria de compartilhar, de falar com os irmãos as consequências de nós não termos os olhos do Senhor em nós mesmos. Os olhos do Senhor eram bons. O Senhor enxergava o homem como Deus o vê. Então ele não enxerga um homem apenas no estado que ele se encontra, mas ele enxerga o homem já numa posição de um homem restaurado, renovado, salvo, um homem que Deus consumou a obra nele e ele agora é perfeito como o Pai o criou. Por quê, amados? Porque se nós não tivermos os olhos do Senhor, a luz que há em Deus não poderão iluminar o caminho nem da nossa própria alma, nem da alma daqueles que estão a nos ouvir, né, a nos observar. Então nós temos que ter e dar um bom testemunho. E a palavra diz, e ninguém acendendo uma candeia, quer dizer, se você recebe de Deus o entendimento dessas palavras, se você consegue ter a revelação no seu espírito do que significa acender a candeia dentro de você, ninguém que faz isso coloca em oculto. Mantém escondido só para si, né? Debaixo, numa situação, dentro de uma gaveta, dentro de um armário. Você não tem condições, você não pode guardar para si, você não pode calar, você não pode deixar de falar a verdade, você não pode deixar de amar o seu próximo. Porque quando falamos a verdade ao nosso próximo e semelhante, estamos amando ele, como o Senhor Jesus amou. E ele gastou o seu tempo para nos ensinar, para nos deixar palavras de vida eterna, para nos deixar palavras que nos guiasse no caminho. Então, se nós anunciar da mesma forma, na mesma posição, né? Se nós ensinarmos o que o Senhor nos ensina e entregamos com fidelidade ao nosso próximo, aquilo que Deus colocou no nosso coração, amados, então todos aqueles que entram na nossa vida poderão ver a luz do Senhor. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer que a nossa vida não será tenebrosa se nós ouvirmos os conselhos do Senhor e praticarmos. Os mandamentos do Senhor são perfeitos, são fiéis e dá sabedoria aos simples, disse o salmista. Então nós temos que receber a instrução, orar a Deus para nos conformar à sua imagem e semelhança, para nos ajudar a prosseguirmos nessa caminhada, né? Como ele mesmo caminhou em obediência ao Pai aqui nesse mundo. E no verso 35 do capítulo 11 de Lucas, está escrito assim, Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Essa palavra vê vem nos trazer um
entendimento, amados, nós podemos observar, né, olhar, ponderar a nossa vida, fazer uma introspecção daquilo que estamos vivendo, fazer como é que fala? Um exame de nós mesmos, né? Examinai a vós mesmo, cada um. Isso é o que a palavra nos ensina, que nós devemos examinar. Por quê? Para vermos se quando olhamos para o nosso próximo e o nosso semelhante, os nossos sentimentos são bons ou são maus. Se nós tivermos bondade para com ele, o amor de Deus para com ele, nossos olhos serão sempre bons. Mas se tivermos a maldade, nossos olhos serão maus e nós estaremos em trevas. Não estamos na luz do Senhor, não estamos debaixo do mandamento dele, pois a treva é ausência de luz. Então, se nós estamos em treva, ali há a ausência do Espírito Santo de Deus. Ali há a ausência dos ensinamentos de Jesus. Ali há a ausência da obediência a Deus Pai, que nos criou e nos formou a sua imagem e semelhança. Então, amados, nós devemos meditar. E eu convido agora para você meditar um pouquinho junto comigo, né? Mateus era apóstolo do Senhor, cobrador de impostos, e a tradição diz que nos próximos anos, depois da morte do Senhor Jesus, ele pregou o evangelho na Palestina e depois ele comissionou, né, organizou caravanas para ir a outras nações. E assim ele evangelizou por mais 15 anos. Mateus era um homem totalmente destituído da luz. Ele não tinha amor pelo próximo, nós sabemos disso. Ele era cobrador de imposto. E mesmo quando as pessoas não tinham para pagar os impostos, ele tirava deles o que eles tinham e levava consigo para poder dar como pagamento. Lucas foi médico, né, companheiro próximo do apóstolo Paulo, e ele fez um relato por sua ordem, está escrito, de tudo aquilo que ele viu e ouviu o Senhor não só a fazer, mas ensinar também os seus discípulos. Então, ele fala com toda veemência: vê, pois, se a luz que há em ti, né, é luz, né? E que em ti não haja trevas alguma. Quer dizer, que nós não podemos ter em nosso coração trevas alguma, se nós quisermos um dia ver a face de Deus como ela é. Desde a antiguidade, Deus falou, né, com Moisés, e para ele dizer ao povo, né, eu, o Senhor, sou santo. Sede, portanto, santo, né? Então, o Senhor requer de nós uma santidade que nós não temos na nossa natureza, porque o pecado entrou em nós e trouxe todo tipo de sentimentos, de pensamentos que nos levam a atitudes de pecar diante de Deus, de errar, não só diante de Deus, mas diante do nosso próximo. Então, nós vemos lá em Gálatas que se nós tivermos os olhos, né, de luz, nós teremos a mesma
é luz que o Senhor traz consigo mesmo, que é amor, que é paz, que é benignidade, que é bondade, né? Que é a fé, tudo aquilo que nós necessitamos para sermos instrumentos e ferramentas para o bem aqui na face dessa terra. Mas, amados, se nossos olhos forem maus e nós vermos em nós maus sentimentos, todos aqueles sentimentos que nós permitimos fazer ninho em nós mesmos, um dia ele vai nos levar ao pecado, a transgredir contra Deus e contra as leis, né? E contra o nosso próximo. Então, amados, nós devemos entender, né, que a candeia do nosso corpo são os olhos. Então, nossos olhos precisam ter a visão do Senhor Jesus, não a visão do mundo. Nós devemos olhar as pessoas como o Senhor as vê e não como nós a vemos com a nossa natureza pecaminosa. Jesus, ele estava na montanha com seus discípulos e ali juntou-se grande multidão. O Senhor, ali ele ministrava esses ensinamentos tão preciosos que foram registrados para nós no dia de hoje, para nós aprendermos com eles. Então, nós não podemos dizer que o Senhor Jesus não deixou para nós ensinamentos santos. Por causa dessa luz é que as pessoas se achegam a Deus. Por causa dessa luz é que as pessoas enxergam o caminho do amor de Deus. Por causa dessa luz é que o Senhor traz para nós a presença de Deus, né? E nele a luz que nós precisamos ter para caminhar, para andar nessa vida, para podermos discernir aquilo que está diante de nós e tomarmos decisões. Às vezes nós tomamos decisões importantes e de forma errada, de maneira errada, por falta de conhecimento, de luz, de compreensão. Então nós devemos, amados, com toda diligência, buscar nos orientar através da luz da palavra o caminho que nós devemos andar e aquilo que nós devemos edificar e as coisas que nós devemos deixar, né? Lançar fora de nós mesmos. Então, esses ensinamentos do Senhor são de grande importância para nós, de grande valia. Jesus é a luz do mundo. Quando olha para nós, ele vê com olhos de misericórdia. Ele não vê com olhos de quem nos julga para nos condenar. E foi isso que eu vi naquela visão que meu Deus deu. As pessoas que tinham a candeia, quer dizer, tinham a luz de conhecimento, mas os seus olhos, eles estavam, amados, cheios de trevas, sentimentos ruins, né? Eles não olhavam para mim. Naquele caso ali, Deus me mostrou que eles estavam olhando para mim, não tinham olhos bons para comigo. E foi uma advertência que Deus me mostrou, porque se estava com a candeia acesa nas mãos, era porque eram pessoas que oravam, pessoas que recebiam ensinamento, pessoas que recebiam a palavra, mas o coração não se permitiu ser trabalhado, ser tratado, ser transformado. Por isso nele havia as trevas. Por isso nele havia essa manifestação de pecado neles mesmo, de dissensões, né? Então, amados, nós precisamos
entender que a palavra de Deus é para nos santificar, e se nós não permitirmos que ela opere em nosso coração, nós não receberemos nossa salvação. Paulo falou lá em Gálatas, eu vos declaro que aqueles que cometem tais coisas, quais as coisas que ele falou? Sobre a impureza, né? Sobre a ira, sobre lascívias, idolatrias, inimizades, dissensões, invejas. Todas essas coisas, às vezes que nós falamos uma coisa, a boca fala, mas o nosso coração não é verdadeiro, não é sincero para com Deus e para com as pessoas. Então nós devemos atentar para isso. Porque falou Paulo para os Gálatas, né? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Então, ainda que nós tenhamos uma vida religiosa, se nós tivermos tais coisas em nosso coração, nós não herdaremos o reino. Então, amados, vamos aprender com o Senhor, vamos ser pessoas, verdadeiros cidadãos do céu, que carrega em si mesmo a luz da vida, a pessoa de Cristo. E em Cristo, amado, nós vamos ver as pessoas com todo o amor com que Ele mesmo nos amou e nos trouxe a salvação. Então, mesmo se tem pessoas que nos persigam, né? Mesmo que tem pessoas que falam mal de nós, mesmo se tem pessoas que levantam calúnias, mesmo se tem pessoas que não entendem a salvação de Deus e trazem pecados antigos na vida da pessoa, jogam na cara. Amados, nós não sabemos nada, não recebemos nada dos ensinamentos do Pai se nossas ações persistirem nesse caminho. E hoje, por essa palavra, o Senhor, Ele quer purificar o seu coração, o meu coração, de todas essas coisas. Ele não quer que haja trevas, escuridão em nós, mas Ele quer que nós tenhamos vida e luz em nosso ser e nós possamos agir, né? E andar como Ele andou. Jesus, Ele não guardava ódio. Não guarde você também. Seja santo, né? Não te vingues. Jesus não se vingou daqueles que fizeram mal a Ele. Seja santo. Não repreenda o seu próximo com um coração mau, mas tenha um bom coração para com ele, né? Repreenda ele com amor, o mesmo amor que Deus te disciplina, te corrige, te repreende para a salvação dessa vida, não para exclusão. Seja santo. Ama a verdade, ama o seu próximo, né? Como o Senhor te amou. Essa é todos os mandamentos que Deus quis trazer para nós, a partir do seu Novo Testamento, da nova aliança que Ele fez com a humanidade. Porque, amados, se nós andarmos na luz, nós teremos o coração de Deus. Deus, o Senhor, disse em Levítico, eu sou o Senhor. E mandou Moisés falar isso para o povo. Eu sou o Senhor. Tenha um coração como o meu, se eu sou o seu Senhor. É isso que Deus queria, né? Sede santos como eu sou santo. Se eu sou o seu Senhor, tenha um coração como o meu. Então, amados, nós não podemos excluir as pessoas
que está nos seus pecados, que tem uns sentimentos ainda mundanos, porque eles não têm a luz, eles precisam da luz. Eles precisam que você estenda a mão como Jesus estendeu a mão para nós. Eles precisam da tua caridade, da tua misericórdia, do teu amor, de tal maneira como o Senhor fez a nosso favor. E nós devemos amá-los, amar com todo o coração, mesmo que eles sejam insensatos, que falam palavras destratáveis, né? Disparates, que sejam corrompidos falem contra a fé, contra o bom costume, e tentam corromper a família, a juventude, a criança. Deus quer que você tenha amor e misericórdia e não exclua essas pessoas, porque se você é luz, é você que Deus vai colocar, né, no velador, para que essas pessoas vejam a luz que há na sua morada, no seu coração. Então nós precisamos, né, de ter essa compreensão, esse entendimento. Deus, Ele deve ser o objeto do nosso amor. Nós não podemos amar com o nosso próprio amor, assim como Ele deseja. Então nós precisamos orar e pedir: Deus, me dê graça, né? Coloca em meu coração o dom de amar o meu próximo semelhante, de ser compassivo, de ser beneficente a eles, de trazer o bem, que eu possa perdoá-los como o Senhor me perdoa. Então, amados, nós precisamos andar no caminho e em toda parte, propagando esse evangelho. Jesus, Ele não conhece fronteiras, não tinha fronteiras para Ele, e Ele está em toda parte hoje, em todo lugar, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, Jesus, Ele não tem fronteiras, e nós não devemos também ter essa fronteira. Então, é verdade que Jesus foi crucificado por nos amar. E talvez nós temos que crucificar a nós mesmos, irmos à cruz para poder permitirmos esse mesmo sentimento de amor ao nosso próximo começar a fluir em nós. Mas Deus está aqui para te ajudar. Lembre-se, na via dolorosa, o Senhor não manifestou nenhum sentimento de ira, nenhum sentimento destruidor para com aquelas pessoas que estavam crucificando. Lembre-se que Ele sabia as consequências da humanidade se os olhos deles fossem mal e Ele amaldiçoasse aquelas vidas. Ao contrário, então, Ele olhou para os céus e bradou: Pai, perdoa-os. E a mesma coisa nós precisamos aprender a fazer hoje, né? Nós vemos na Bíblia várias consequências da maldade daqueles que não tinham temor de Deus. José foi perseguido no Egito, né? E ele foi lançado fora da sua família pela maldade dos olhos dos seus irmãos. Nós vemos em Estevão. Estevão foi apedrejado, e a palavra nos diz que aqueles que estavam em volta, os sacerdotes, os escribas, aquela multidão que estava em volta dele, querendo matá-lo, pronto para tirar-lhe a vida, eles fizeram aquilo porque não puderam suportar a sabedoria de Deus que havia nele. Então, amados, nós podemos até sofrer as consequências de pregar um evangelho, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus que fala para nós desde a antiguidade: sede santo porque eu sou santo. Vemos isso nas Escrituras para nos ensinar, para nos trazer um caminho, que é Jesus.
Então, obedeça a Deus, faça a vontade dEle, permita que Ele seja a luz na sua vida para que você possa entrar no reino de Deus. Permita que Ele faça de você uma ovelha do seu pasto. Permita que Ele tire de uma posição religiosa e te coloque numa posição de santo de Deus. Separado, sim, para amar, para trazer a bênção para as outras pessoas, para trazer a vitória em Cristo Jesus para aqueles que estão sofrendo. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra que Deus veio colocar no meu coração. Espero que você tenha entendido, né, essa porção das Escrituras. Então, não podemos esquecer. Vejamos se a luz que há em nós são trevas. Porque se forem trevas, nós devemos clamar a Deus, chorar nos pés de Deus, para que Ele tire de nós, dos nossos olhos, todas as coisas que não provêm dEle, né? E assim, diz Mateus lá no capítulo 5:16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Se estamos cheios do Espírito Santo, podemos resplandecer a nossa luz, né, diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, né, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém, amados? Fique com Deus, tenha um bom dia, Deus te abençoa e prospere seu caminho na graça e na vida secular. Que o Senhor te proteja, te guarde e te abençoe sempre. É o que eu desejo para você que parou para me ouvir. Amém? Deus seja louvado.